Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Palpites do Pedro. Pessoal, eu venho aqui trazer os palpites de domingo para vocês, 19/11. Já peço que, se você não for inscrito, possa se inscrever, compartilhar, curtir. Nesse domingo vamos ter eliminatórias da Eurocopa e vamos ter também o Brasileiro Série B, o fim de semana aí ainda em data FIFA. A partir da quarta-feira volta aí o Brasileiro e durante a semana aí as ligas no Brasil e pelo mundo, tá? Vamos começar com as eliminatórias da Eurocopa. Alguns jogos amanhã, 6 jogos nas eliminatórias da Eurocopa nesse domingo. Começando aí com o primeiro jogo, Portugal e Islândia, tá? Para Portugal e Islândia vamos ter duas opções nesse jogo, mas vamos falar da classificação. Portugal é o primeiro colocado. Nesse grupo com 27 pontos, já classificado, né? O Portugal, que no outro jogo jogou com uma seleção pequena do Leicester, uma coisa assim, o nome da seleção, e é uma seleção muito fraca, não vence há 2 anos, tomou 25 gols e Portugal só ganhou de 2-0. Então Portugal está com a primeira colocação garantida, isso é bom deixar claro, para ter um pouco de cautela aí com Portugal. Tem outros jogos também que eu vou falar aí para ter um pouco de cautela. O Portugal está com a primeira colocação assegurada, não pode mais perder a primeira colocação e está classificado. Não está poupando, está jogando com o seu time aí titular, mas não está com aquela mesma gana, aquela mesma vontade. Tanto que se esperava uma goleada no último jogo, com uma seleção muito fraca, e foi apenas 2-0 aí. Então acredito que é bom ter um pouco de cautela. A primeira opção para esse jogo, ou mais de 1,5, 2 gols para frente, está pagando um pouquinho, não está pagando muito, mas porém Portugal não tem mais aquela vontade, né? Não tá classificado, tá em primeiro lugar, então não tem mais porquê tá correndo muito para fazer muitos gols. Então, ou mais de 1,5, a opção mais segura. E segunda opção, Portugal para vencer ao primeiro tempo, né? É uma cotação aí que é forte. Portugal vencer com a Islândia, no caso Portugal e Islândia, é bem provável que Portugal vença a Islândia ainda no primeiro tempo, saia vencedor no primeiro tempo, e uma cotação aí interessante de 1,47 até o momento, o placar exato e mais arriscado, 2-1 Portugal. Segundo jogo das eliminatórias, Espanha e Geórgia. Para Espanha e Geórgia, a Espanha, que também é primeira colocada, está classificada, só tem uma diferença de Espanha para Portugal, que a Espanha ainda disputa primeiro lugar, né? Disputa primeira colocação ainda contra o segundo colocado. Ela é primeira e disputa a liderança do grupo ainda para ver quem passa em primeiro. Então tem uma certa interesse da Espanha pela questão da primeira colocação, mas também está classificada. Então é bom também ter um pouco de cuidado, né? Briga pela primeira colocação para Espanha e Geórgia, né? Nosso segundo jogo, Espanha e Geórgia. A primeira opção é Espanha para vencer ao primeiro tempo, tá? E a segunda opção, ou mais de 2,5, 3 gols para frente, placar exato e mais arriscado, 3-1 Espanha. Terceiro jogo das eliminatórias da Euro, Escócia e Noruega, né? Aí um confronto mais equilibrado de Escócia e Noruega. Escócia é segundo colocado, tá atrás da Espanha, é do grupo da Espanha. Disputa, como eu falei, a primeira colocação com a Espanha, então tem alguma coisa a ser disputado. No caso da Escócia, segunda colocada, e a Noruega é terceira, né? Dificilmente classifica, praticamente fora. Tem uma chance aí matemática, mas muito pouca. Mas é um jogo mais equilibrado para Espanha e Noruega, segundo contra o terceiro colocado. A primeira opção para esse jogo é o mais de 1,5, 2 gols para frente. E a segunda opção, um pouco mais arriscada, ambas marcam sim. Acredito que os dois times possam marcar pelo menos um gol nos 90 minutos. Cotação de ambas marcam sim, até o momento 1,72, placar exato e mais arriscado, 2-2 aí um empate. Ainda na Eurocopa, Suécia e Estônia. Para Suécia e Estônia, a Suécia terceira colocada e a Estônia quinta colocada. Infelizmente nesse jogo as duas não disputam mais nada. A Suécia está fora, não pode mais classificar, e a Estônia também não pode mais classificar. Então primeira opção para a Suécia e Estônia, um mais de 2, né? Jogo aí que os times das seleções vão jogar sem muita expectativa, mais de 2, 3 gols para frente. E a segunda opção, Suécia para vencer o primeiro tempo, que mesmo fora é muito mais seleção do que a Estônia e joga em casa. Então, segunda opção, Suécia para vencer ao primeiro tempo. Placar exato e mais arriscado, 3-0 Suécia. Penúltimo jogo da Eurocopa, Bélgica e Azerbaijão.
Bélgica, segunda colocada aí do grupo dela, né? Segunda colocada, disputa ainda a primeira colocação no grupo dela, então tem alguma coisa ainda a ser disputada, a questão da primeira colocação. A Bélgica está classificada também, mas disputa a primeira colocação. Para a Bélgica e Azerbaijão, Azerbaijão o quarto colocado está fora, não disputa mais nada. Primeira opção para a Bélgica e Azerbaijão, a primeira opção é Bélgica para vencer ao primeiro tempo, 1,32 aí, a cotação até o momento, e a segunda opção, mais de 2,5, 3 gols para frente, placar exato e mais arriscado, 3-1 Bélgica. O último jogo das eliminatórias da Euro, Sérvia e Bulgária. Para a Sérvia e Bulgária, Sérvia segunda colocada, Bulgária quinta, está fora, e a Sérvia ainda disputa aí questão de primeira colocação, está classificada também como a Bélgica, que eu esqueci de falar. A Sérvia também está classificada, mas ainda disputa primeira colocação, tá? Para a Sérvia e Bulgária, primeira opção, ou ambas marcas não, opção mais segura na minha opinião, ambas marcas não, e segunda opção, casa para vencer. Sérvia é melhor de que a Bulgária, joga em casa, ainda disputa alguma coisa, e a Bulgária não disputa mais nada. Placar exato e mais arriscado, 2-0 para a Sérvia. A diferença de Sérvia, de Bélgica e de Escócia que eu falei é porque eles estão classificados, mas eles ainda disputam a primeira colocação. E no caso de Portugal, principalmente Portugal não disputa, já é primeiro e já está classificado. Então eu falei para ter aquela cautela. Agora os dois últimos jogos na Série B amanhã, Série B do Brasil aí, na sua 37ª rodada, finalizando aí apenas mais 2 rodadas. Na Série B vamos ter Guarani e ABC. Para Guarani e ABC vamos para a classificação da Série B, né? Guarani e ABC. A primeira, Guarani é o 9º colocado, tá com 57 pontos, 9º colocado, 57 pontos, meio de tabela, não disputa mais nada, não cai, mas também não vai subir para a primeira divisão, vai continuar na Série B. O Guarani aí 9º colocado com 57 pontos. Já o ABC também 20º colocado, o lanterna rebaixado, né, 22 pontos o ABC. Guarani meio de tabela, não sobe mais para a Série A e não cai, e o ABC está definitivamente rebaixado, tá? Vai disputar aí a terceira divisão. Então acredito em um jogo aí que não tem muito o que ser disputado. Primeira opção, ou menos de 3,5, 3 gols para trás. Os últimos jogos do ABC costumam ser, apesar de rebaixado, ele dá trabalho a seus adversários. Então menos de 3,5, 3 gols para trás. E a segunda opção, casa para vencer, por o Guarani tá jogando em casa, apesar que não disputa mais nada, mas é um time melhor, tá ali no meio da tabela e tem um favoritismo aí como segunda opção. Placar exato e mais arriscado, 1-1. Finalizando o domingo, e a Série B, CRB e Tombense. Para CRB e Tombense, vamos para a classificação. O CRB é o 10º colocado, né, com 54 pontos. Também parecido com o Guarani, 10º colocado com 54 pontos. Não disputa mais nada, nem sobe para a Série A, primeira divisão, e nem será mais rebaixado. Então 10ª colocação com 54 pontos. Tá ali no meio de tabela, nem sobe e nem cai mais. Já o Tombense, 16º colocado, esse sim tem o que disputar, né? É o primeiro time fora da zona de rebaixamento, a Tombense, 16ª colocada com 37 pontos. Briga para não cair, tá? Tá, se eu não me engano, tem um ponto na frente aí do primeiro time da zona de rebaixamento, tá um ponto na frente, então esse aí briga direto para não cair a Tombense. Então esse jogo, apesar do equilíbrio, tem muito mais a ser disputado pelo lado da Tombense, que briga para não cair. E a CRB está aí em meio de tabela. Primeira opção para esse jogo, ou mais de 1,5, né? Como o jogo vale muito para a Tombense, mas joga fora de casa, acredito em um jogo movimentado, pelo menos de 2 gols, ou mais de 1,5. E a segunda opção, empate fora para a Tombense, né? Empate fora para a Tombense, que precisa da vitória, briga para não cair. Então aí o empate fora para a Tombense, cotação a odd aí de 1,52, uma odd até boa para um jogo equilibrado, né? Empate fora para a Tombense, placar exato mais arriscado, 2-1 Tombense. Esses foram nossos jogos do domingo, espero que tenham gostado. Fiquem com o nosso bilhete pronto e o nosso bilhete de zebra. Até a próxima.